Nosso tema é fenômenos ópticos. Eu vou falar um pouco sobre reflexão. Reflexão é um fenômeno em que os raios luminosos não passam para o meio seguinte e voltam ao mesmo meio. Existem dois tipos de reflexão, que é a reflexão que eu vou falar aqui, que é a regular e a difusa, e a reflexão de dispersão. No reflexo regular, os raios luminosos retornam ao meio 1, não perdendo o paralelismo, isto é, consegue-se formar uma imagem nítida, refletida e ocorre em corpos polidos. Na reflexão difusa, que no caso é essa daqui, a reflexão difusa, que os raios para qualquer lado, a formação de imagem perde o paralelismo e não há formação de imagem refletida. Esse fenômeno é responsável pelas cores, no caso, a reflexão difusa. Aí eu vou falar um pouco sobre cada um. A reflexão regular, quando um feixe de raios paralelos incide sobre uma superfície, no caso aqui é a superfície, e aqui é os raios. Uma superfície polida, propagando-se no meio 1, este retorno para o meio 1, sem perder o paralelismo, ou seja, refletiu em paralelo e a luz voltou em paralelo. A reflexão difusa, o feixe de raios provenientes no meio 1 atinge a superfície da separação com o meio 2, perdendo seu paralelismo e sendo espalhado um em todas as direções, ou seja, ele bate aqui e espalha em qualquer direção. E dispersão é um fenômeno óptico que consiste na separação da luz branca, ou seja, a separação da luz solar, em várias cores, cada qual com uma frequência diferente. Esse fenômeno pode ser observado em um prisma de vidro. Esse fenômeno ocorre em razão da dependência de velocidade da onda com a sua frequência, quando a luz se propaga e muda de um meio para o outro de desigual densidade. As ondas de diferentes frequências tomam diversos ângulos. Na refração, assim sendo, surgem várias cores. Ou seja, isso daqui é um prisma e a luz branca refletiu. Aqui, as luzes que vão sair quando a luz branca refletir no prisma de cores, vai refletir outros tipos de cores. Bom, eu vou falar sobre a absorção. Existem algumas superfícies que não refletem nem difundem a luz totalmente. Pelo contrário, elas absorvem uma mais parte de luz, e o que se chama de absorção luminosa. Bom, aqui como vocês podem ver, é uma absorção de luz, onde essa parte aqui é a parte preta, onde ela absorve totalmente a luz. Também é importante assinalar que mais facilmente observe a luz as que melhor transformam a energia luminosa em energia térmica. É por isso que se aconselha o uso de roupas claras nos dias quentes, já que as escuras esquentarão bem mais. A luz proveniente do meio 1 atinge o meio 2, porém não retorna ao meio de propagação inicial e nem passa a se propagar no meio 2. Essa luz pode se tratar de uma energia e é absorvida pela superfície. Refração é um acontecimento óptico que ocorre com a luz quando ela muda de meio de propagação. A refração é um fenômeno que ocorre com a luz quando ela muda de meio de propagação, como, por exemplo, o ar e a água. É importante ficar bem claro que esse acontecimento só ocorre com o feixe de luz que propaga com a velocidade diferente nos dois meios. A luz proveniente do meio 1 atravessa a superfície de separação entre os dois meios e passa a se propagar no meio 2, sendo a luz em geral desviada, assumindo uma direção de propagação no meio 1. Aqui é o exemplo de refração, que ela passa pelo ar e entra na água, como vocês podem ver. Eu vou falar sobre o empalhamento de luz. Pode ter diferentes abordagens teóricas, segundo o tamanho das partículas. Partículas negras absorvem luz. As cores das partículas expressam os comprimentos de onda da luz, que elas refletem, já que as nuvens empalham a luz de forma difusa. Quando são muito carregadas,
elas têm um brilho claro. No entanto, nuvens carregadas podem assumir cores enegrecidas, porque o empalhamento que elas provocam é tão grande que retiram a luminosidade da nossa visão. O arco-íris é o efeito de luz mais conhecido. Equacionando, considerado a reflexão, múltiplos de luz em uma gota de água de chuva. A corona é a separação de cores mais fracas e difusas, que no arco-íris em torno da imagem do Sol ou da Lua, e que ocorre por difração de luz destes astros por gotículas de nuvens finas ou garoas. A glória é a imagem similar à corona, mas que se forma no ponto antissolar, em torno da sombra de um corpo projetado sobre nuvem ou névoa. O halo forma-se em torno da imagem do Sol ou da Lua, por reflexão e refração da luz em cristais hexagonais de gelo em nuvens altas, que nisso é o cirrus. Iremos fazer uma experiência sobre imagem obtida por refração, conhecido popularmente como colher quebrada. Iremos usar um copo de vidro, água e uma colher. Já com o copo, colocamos a colher e em seguida a água. Forma-se uma imagem que é conhecida como colher quebrada. A gente vamos entender ela. Um ponto dela reflete raios de luz que se propagam na água. Este passa para o ar, sofrendo refração. Ao olharmos, intercepta-se alguns raios de luz que vêm da colher e tem a sensação que eles caminham em linha reta e realiza a trajetória. Então, o ponto da colher terá uma imagem virtual. Olhando de cima do copo, vemos a colher inteira. Mas olhando de lado, pensa que ela está quebrada, pensando que é 2 colheres, não só uma.